Esta é a Claudete no ambiente doméstico e acarinhada pelos pais. E esta é a médica Emília Kubala, ao serviço da nação, cumprindo a habitual rotina junto dos doentes. Claudete é nome de casa com o qual cresceu sob o apoio incondicional dos pais. Arão Kubala, aposentado da Chevron, e a senhora Amélia José Ieca, reformada da Polícia Nacional. Deu uma alegria, porque nós, eu como pai, com a minha esposa, tanto um exemplo, cultivamos ou trouxemos a nossa filha, a natureza, a terra, como humana ou como humano, para dar frutos, não só para nós, os pais, mas sim para a comunidade toda e o governo. Desde pequena, ela sempre foi uma estudiosa. Estudou na Santa Madalena. Então, do que termina o médio, o sonho era para ela ir para a África do Sul. Então, na África do Sul, o pai gastou tanto por essa viagem, pagamos já tudo lá, a escola. Mais tarde, eles anda com o pai, é quando a própria direção da escola liga para ela, de que, Emília, aqui o teu nome saiu como melhor aluna. Pedimos opiniões de muita gente, disseram que não. Como Cuba é um estudo do Estado, vale a pena deixarem para Cuba. Todos os dias, antes de se dirigir ao serviço, a médica recebe o incentivo dos pais. Na caminhada rumo ao hospital, cada passo representa a certeza e força de vontade para contribuir na edificação da nação. Já no hospital, o profissionalismo domina a rotina. Foram, no total, 11 anos de formação, 7 em Cuba, onde se formou como médica, e 4 em Cabinda, onde se especializou. Formei mesmo no meu ensino de base, cá mesmo em Cabinda, na Escola Missionária Feminina Santa Madalena, onde fiz a minha formação básica e posterior de ter ganho uma bolsa de estudo, fui fazer a minha licenciatura em Cuba, concretamente em Havana, onde me graduei de médica e a continuação chegamos cá, onde por sorte, graças à bênção, tivemos a oportunidade de inaugurar esse grande hospital, que é o Hospital Central de Cabinda, e começamos no ano de 2022 como médica interna de especialidade em cirurgia geral. E hoje, em 2026, estou aqui como médica especialista em cirurgia geral. Dr. Diocese Alfredo é cubano e é um dos mentores da doutora Kubala. Fala das suas qualidades acadêmicas e humanas. Para nós foi uma doutora, como já dizia, com muito boas habilidades. E para nós foi uma interna, doutora, muito exemplar, tanto do ponto de vista do trabalho como na docência, e para o resto de seus companheiros que estão mesmo agora no transcurso da especialidade. Para a doutora Kubala, ser médica foi sempre um sonho de criança, mas a especialidade em cirurgia foi uma paixão conquistada ao longo do percurso acadêmico. O apoio da família foi determinante. O sonho de ser cirurgiã geral foi algo que eu ganhei cá dentro da instituição. Se bem que a minha irmã mais velha, sempre, mesmo até estando em Cuba, ela sempre disse que eu seria uma cirurgiã geral. E eu dizia para ela que eu não serei uma cirurgiã geral porque é algo muito difícil de se fazer e eu não iria conseguir. Porém, ela acreditou em mim e quando cheguei cá em Cabinda, posta no campo, apaixonei-me pela cirurgia geral, tanto que eu comecei como médica interna de urologia, mas no começo da formação de urologia eu tinha que passar por cirurgia geral. Então eu me apaixonei me apresentaram a cirurgia de uma maneira muito bonita e eu decidi mudar para a cirurgia geral. Aos 30 anos de idade, sendo a primeira cirurgiã formada pela província, tornou-se um orgulho para o setor da saúde e especialmente para a família. O caminho é longo, onde começou desde o ensino primário,
até a carreira toda, nos deixou algum tempo para Cuba, veio, graças a Deus, nos encontrou em vida. E é um orgulho para mim de ter uma filha chamada doutora. Quando estou a ir com ela para o hospital geral provincial, eles chamam de doutora, fico muito emocionada por isso. Porque quando ela vai para Cuba, fez 6 anos lá, sempre orei que quando a Claudete chegar, que é mais conhecida aqui em casa, mas a nível do serviço é Emília. Então, sempre orei dizendo que Deus, eu quero ver a minha filha vir nos encontrar em vida e ser chamada doutora. Após muitos anos de formação, a mãe da doutora Kubala tem um sonho. Que continue a ser aquela pessoa que ela sempre foi, e ser respeitosa conforme ela é, e pensar amanhã o que ela deve fazer, porque a pessoa quando nasce, cresce, reproduz e envelhece. Que ela tem que pensar na vida dela. Mais domingo. Estimados telespectadores, chegamos. Muito boa noite, companheiro. Viva, companheira. Bem disposto. 23 de agosto. Muito bem disposto. E tu, pronta? Estou prontíssima. Então vamos a isto. Está Vamos. cada vez mais reforçada a estratégia de preservação do meio do projeto hidrelétrico de Caculo-Cabaça. Neste momento foi instalado um centro de tratamento de resíduos sólidos e um laboratório de bioquímica para o controlo da água do Rio Kwanza, que nesta altura serve para o consumo dos trabalhadores e também da população dos arredores. É para ver a seguir. Está colocada desde 2023 no Centro de Captação e Tratamento de Água do Projeto Hidroelétrico de Caculo-Cabaça. A bioquímica Selma Cristóvão cuida de todo o processo de tratamento de água antes de chegar aos consumidores. Os parâmetros da conservação do meio ambiente são seguidos ao detalhe. Por ser um recurso que nós retiramos no meio ambiente, há necessidade de ter um controlo máximo. E esse controlo varia em si na quantidade de amostra de água que nós vamos captar ao meio ambiente em si e também a quantidade que nós vamos descartar. Antes de descartarmos, seja ela qualquer tipo de efluente, há necessidade de passar pelo tratamento, porque tudo que nós fizemos cá gera um impacto ao meio ambiente. Esta água tratada é consumida por mais de 4.000 trabalhadores do projeto energético e pelas famílias das aldeias circunvizinhas. Temos tido esse cuidado em não fazer descarte de produtos químicos em si, visto que, além de salvaguardar a minha vida, acabo também salvaguardando a vida dos meus colegas em si e da mesma população que carece de água potável. Do Laboratório de Bioquímica de Caculo-Cabaça para a Central de Tratamento de Resíduos, onde encontramos Dominga José, que deixou o município de Cambambe para se juntar a estes técnicos da área de conservação ambiental na procura do ganha-pão para a família. Eu entrei como segurança, primeiro me fizeram teste no chefe Napoleão. 3 meses não me davam nada. Pensavam que eu deveria fugir. Agora começaram a me dar treinos. É assim que me meteram debaixo de mingota. Pronto, daí ficamos 3 anos. Depois também a GAMEC viu que eu não podia ficar mais ali. As outras meninas estão saindo também me removeram. Isabel Diogo está há 10 meses a cuidar da separação de resíduos por tipologia. Como estive em casa, tive mesmo mal, mas desde que eu cheguei aqui, graças a Deus, mudou muita coisa na minha vida. Aqui fizemos coleção de resíduos. Os carros vão ao ponto, vão recolher resíduo, depois de recolher o resíduo, vão chegar aqui e nós vamos fazer a separação. Depois da separação, vamos meter aqui o bidão de água no seu bag, bidão de gasosa no seu bag, a culu no seu bag também, a ilhada também no seu bag. Depois disso, pegamos, levamos pela prensa.
Sei que levamos pela prensa, as colegas prensam, acabam de prensar, metemos aí e daí metemos nas baias. Esperamos os nossos carros que venham para buscar, para levar. Celso de Souza responde pela área de qualidade, ambiente e responsabilidade social, onde estão cerca de 15 técnicos. Estamos aqui para garantir a sustentabilidade do nosso projeto. Como sabem, a construção de um aproveitamento hidroelétrico obedece distintas fases e esta mesma construção está propensa à geração de distintas tipologias de resíduos, desde resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais. Então, existe a necessidade de termos uma instalação para fazermos o tratamento de todos os resíduos gerados. Um novo lugar está a ser criado para depositar o lixo orgânico produzido no projeto da futura indústria energética, que vai gerar mais de 2.000 megawatts a partir do próximo ano. O processo começa já na fase de geração. Nós temos distintos coletores para garantir que no processo de depósito os resíduos sejam segregados por tipologia. Depois disso, nós temos uma equipa que faz o transporte destes resíduos por tipologia. Estando aqui na central de tratamento de resíduos, temos uma zona de triagem para verificar a tipologia. Posteriormente, fizemos a segregação complementar. Após a segregação complementar, esses resíduos são aprensados e acondicionados em baias por tipologia. Depois desta fase, nós temos parceria com distintas empresas que atuam no setor de valorização ou reciclagem para demonstrar também o nosso compromisso com a economia circular. Ainda no quadro da conservação do ambiente, as águas residuais, antes de serem descartadas para o Rio Kwanza, passam por este centro de tratamento. Estão a ser interligadas também as tubulações que vão levar o lixo enviado para o tanque de lixo enviado, que é para garantir que este tipo de produto, antes de ser lançado no corpo hídrico, seja devidamente tratado. Nós temos aqui uma estação de tratamento de águas residuais que vai fazer o tratamento dos lixos enviados que serão gerados aqui na nossa célula de aterro sanitário. Esta célula está também devidamente dimensionada, está projetada para um intervalo de 4 anos de vida útil. Mensalmente, a empresa construtora da hidroelétrica de Kakulu-Kabasa tem promovido palestras educativas às comunidades vizinhas ao projeto para a maior conservação do meio ambiente. E agora um caso de superação. Conheça a história de Ivandro Ernesto Soma, jovem professor voluntário que escreve e manuseia o telemóvel com os pés. Estamos a falar de um jovem que reside no Panguila e que é também influenciador digital. Tem 25 anos de idade, faz o ensino médio de contabilidade e gestão e não terminou o curso superior de psicologia criminal pela perda da mãe que custeava a sua formação. Movido pelo espírito solidário, passou a dar aulas nesta escola improvisada no bairro Quissomeira, município do Panguila, onde dá aulas nos 2 turnos a mais de 300 alunos. A sua locomoção é garantida pelos sobrinhos. A cadeira de rodas está cada vez mais degradada, motivo do seu desespero. Porque sem a cadeira de roda eu não me sinto mesmo uma pessoa muito completa. Me sinto incompleto, até para ir à casa de banho eu tenho que depender de uma pessoa para poder me levar nas costas. E eu me sinto mesmo desmoralizado sem a cadeira. E só de saber que é o meio mais caro e a possibilidade aqui não favorece. A escassez de professores voluntários na localidade tira o descanso de Ivandro e o tempo para a família. Uma vez que aqui nenhum professor aceita trabalhar comigo. Por quê? Porque eu dependo dos encarregados. E esses encarregados são agricultores. E os mesmos agricultores dependem do produto que sai da lavra. E essa paciência toda que os encarregados que eu tenho, nem todos os professores têm. Por exemplo, aqui os encarregados matriculam, mas não pagam propina. Pagar propina, eles têm que meter a sementeira no chão até germinar, até produzir, até vender. Se tiver amor ao próximo, então paga, mas se não tiver, não te paga. Ivandro faz tudo com os pés, escreve no quadro, no caderno, atende e utiliza o telemóvel com normalidade, sem qualquer dificuldades.
e é também influenciador digital pelas suas páginas nas redes sociais. Eu uso redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, uso todas as redes sociais. Uso para motivar também outras pessoas com deficiência que se sentem diminuídos por eles serem o que eles são. E então uso também para dar aqueles vídeos de força, porque a deficiência não é a justificação de uma necessidade. Durante a nossa reportagem, Evandro recebeu um telefonema do responsável da educação no município, com quem partilhou informações diversas sobre o setor no bairro. Não percebi. Os alunos que estudaram o ano letivo anterior, graças a Deus, no ano letivo anterior, a princípio do primeiro trimestre, eu tive o privilégio de ter 310. Quais são as classes? Bem, da primeira à quinta classe. Da primeira à quinta classe? Sim. E aí, como é que estamos a apresentar? Estão a ler? Estão, graças a Deus. Graças a Deus que estão a ler, porque eu também uso uma metodologia muito importante que eu aprendi na formação, uma metodologia que acelera muito rápido no procedimento psicológico de cada criança. O jovem professor voluntário encontra o conforto no seio familiar, ao lado da esposa, dos sobrinhos e da avó, que agradece todo o apoio que o neto recebe da comunidade. Eu agradeço pelo esforço que a Comissão do Morador fez e na parte também do diretor. No desporto, começo eu? Começa. O 1º de Maio de Benguela e o Cabo Escorpe do Palanca empataram a uma bola no estádio Adelfrides Palhares da Costa, Miau, em partida da primeira jornada do Girabola. Daninho Jorge marcou para os proletários, enquanto Benarfa estabeleceu o empate para os palanquinos. A partida que opôs os proletários da Rua Domingos do O à turma da Rua F do Palanca teve duas partes distintas. Os primeiros 45 minutos foram dominados pela formação da casa. Fruto desse domínio, os rapazes de Águas da Silva chegaram ao golo aos 25 minutos por intermédio de Daninho Jorge, colocando o 1º de Maio em vantagem ao intervalo. No reatamento, os visitantes entraram com outra postura, assumindo uma atitude mais ofensiva. O Cabo Escorpe passou a ter maior controlo de posse de bola e a criar lances de maior perigo junto à baliza dos proletários. A pressão palanquina acabou por dar resultado aos 64 minutos, quando Benarfa restabeleceu a igualdade a uma bola. Daí em diante, o Cabo Escorpe carregou no acelerador à procura da reviravolta, enquanto o 1º de Maio procurava preservar o ponto conquistado em casa. O resultado, contudo, não sofreu mais alterações. Um golo para cada lado foi o resultado final entre os encarnados de Benguela e o Cabo Escorpe do Palanca. Foi um jogo muito difícil para nós. Já tínhamos em mente que sair de Luanda para Benguela iríamos encontrar uma enorme dificuldade, mas foi bom o resultado, foi um resultado justo. Jogamos para ganhar, mas não conseguimos o fazer, então é pensar daqui para frente, trabalhar e pensar já no próximo jogo. Na segunda jornada da Liga Unitel Girabola, o 1º de Maio volta a jogar em casa, desta vez diante do 1º de Agosto, num velho clássico do futebol angolano. A partida será disputada em antecipação devido à participação da formação militar nas competições africanas. E vamos continuar com o desporto, Mário. Olhando para o derby do leste, o 11 Bravos do Maqui bateu o Sagrado Esperança por 3-0. Que
Quis o destino que a primeira ronda do Girabola colocasse frente a frente as equipas do Bravos do Maqui, do Luena e o Sagrada Esperança da Lunda Norte, um derby da região leste. A equipa maquisarde buscou o golo logo nos primeiros minutos da partida. Ju Cabral recebeu o passe e bateu na corrida o defesa do Sagrada Esperança. De seguida, fez o primeiro golo da tarde ao minuto 24 do jogo. A equipa da casa não baixou as linhas de ataque. 10 minutos depois, Lito ampliou para 2-0, resultado a que se chegou ao intervalo. Na segunda metade do jogo, o técnico Muniz Franco fez alterações no seu conjunto. A equipa do Sagrada Esperança buscou o golo de inspiração para depois chegar ao empate, mas foi o Bravos do Maqui que voltou a marcar ao minuto 78, fechando assim o placar da partida. 3-0 foi o resultado final. Não tivemos bem no primeiro tempo, mas conseguimos no segundo tempo equilibrar o jogo, onde até os 30 minutos praticamente o Bravo do Maqui não vinha para a nossa baliza. Mas o futebol tem dessas coisas, quem faz o gol ganha o jogo. Fez 3 gols com mérito. Nós entramos com uma boa postura, soubemos controlar o jogo desde o primeiro minuto até os primeiros 45 minutos. Foi um jogo meio complicado numa primeira fase, porque Sagrada é uma equipa muito grande, é uma das equipas candidatas ao título, mas conseguimos manter a nossa postura e controlar o jogo até chegarmos onde marcarmos 2 gols. A Federação Angolana de MMA saúda a prestação da Delegação Nacional a mais um Campeonato Mundial Juvenil de MMA que decorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, Angola conquistou 6 medalhas, distribuídas por uma de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, superando o resultado alcançado na edição de 2025. O ouro foi conquistado por Maíra Lemos, que se sagrou bicampeã mundial depois de ter vencido em 2025 o título na categoria juvenil B, 62 kg. Na edição deste ano, a atleta voltou a conquistar o título mundial, desta vez na categoria juvenil A, 65,8 kg. As medalhas de prata foram conquistadas por Stélvia Munhanha, Gabriela Cerqueira e Evelise Mendes, enquanto Albertina Antiamba e Fernanda Sebastião garantiram as medalhas de bronze. A Federação Angolana de MMA felicita todos os atletas, treinadores, equipa técnica, familiares e todos os que contribuíram para a prestação de destaque do MMA angolano. Mais domingo. É contigo? É. A 22ª edição da Feira do Gado juntou criadores provenientes de várias regiões de Angola e não só, numa montra dedicada à promoção e à valorização da produção pecuária. Algumas espécies chamaram mais a atenção dos visitantes e compradores que participaram do leilão do gado. 3 milhões e 100, 3 milhões e 100, 3 milhões, 4 milhões. Um momento de expectativas que permitiu a comercialização e aquisição de animais de alta performance. Estamos a falar do leilão de gado bovino que já vai na sua 33ª edição. Governantes, empresários e outros agentes ligados ao setor dos negócios acompanharam de perto a atividade. Nós temos aqui praticamente todo o país nesse espaço. O espaço não é suficiente para podermos albergar todo o mundo, porque nós recebemos visitantes de todas as províncias e também daqui da vizinha República da Namíbia. Temos visitantes do Senegal, pessoas que vieram de Portugal e de França, para prestigiarem este evento.
A organização estabeleceu como meta ultrapassar os resultados alcançados anteriormente num sinal de crescimento e de maior dinamização do negócio pecuário. A qualidade dos animais apresentados, segundo a organização, constitui um dos principais indicadores de que o setor continua a ganhar robustez e capacidade de atrair novos investidores. No ano passado tivemos perto de 200 milhões de kwanzas arrecadados e neste ano queremos ultrapassar essa cifra. Daquilo que nós já conversamos com os expositores, as vendas estão a correr muito bem. Para Joana Alina, a evolução demonstrada pelos criadores nacionais revela que Angola está a dar passos firmes para transformar a criação de gado numa atividade cada vez mais competitiva e rentável. Se não atingir esse teto, ele retira o lote do leilão. Se for superior, ele ganha como vendedor e a própria cooperativa também, porque há uma percentagem que fica para a cooperativa. Entre os participantes esteve também uma cooperativa proveniente da vizinha província de Benguela, que levou à feira exemplares considerados de elevada qualidade. A troca de experiência e depois fazer o dinheiro circular. O dinheiro é válido quando circula. A presença de criadores de diferentes pontos do país permitiu igualmente a troca de experiências e a exposição de diferentes potencialidades da pecuária nacional. Benhur da Silva considera que a feira correspondeu às expectativas e destaca a importância do evento para os criadores. Vamos sair daqui com uma boa com participação e a bolsa um bocadinho cheia também. Entre negócios, exposição e troca de experiências, a presente edição da Feira do Gado reforça a aposta na pecuária como uma das áreas com potencial para dinamizar a economia nacional. A Feira do Gado enquadrada... Que quer superar os 200 milhões de... É muito dinheiro. Olhando sobretudo para o leilão de gado também. Mas quem nos vai explicar melhor, a partir do Lubango, província da Huila... Lia Mendes, vamos ao encontro dela. Lia, ainda não te vemos a imagem? Olá, já estás Lia. aí. Boa noite. É hora de muitos balanços. Lia. Exatamente, boa noite, Chiesa Silvestre e Mário Vaz. Estou sem o retorno, mas com toda a certeza quererão saber exatamente onde me encontro nesta altura, neste salão de eventos, adjacente ao Complexo da Nossa Senhora do Monte, alguns metros aqui onde decorreu, do pavilhão onde decorreu a Expo Huila, a 33ª edição da Expo Huila. Nesta altura, a gala de encerramento, a gala Prémios Chita. Paulo Gaspar é o presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, aqui está presente nesta edição do Telejornal. Boa noite, bem-vindo. Caio Pano sobre mais uma edição da Expo Huila. Boa noite, caros telespectadores. De facto, Caio Pano sobre mais uma edição, a 33ª edição da Expo Huila. Estamos bastante satisfeitos porque conseguimos atingir os objetivos, superamos as nossas expectativas e acreditamos que os expositores também gostaram de cá estar. Nesta altura já é possível falar em números? Já, nós tivemos cerca de 780 empresas, estimamos um volume de negócios perto de 1 bilhão de kwanzas, e digo estimamos porque nós não conseguimos controlar os fluxos que foram movimentados pela banca, pelas seguradoras e as empresas de serviço, mas também registramos muitos bons negócios de pessoas, empresários que vieram principalmente do norte de Angola, à procura de cereais, principalmente de milho, maçango, maçambala, e isto vai gerar negócios futuros. Para nós é extremamente positivo. Nesta altura assiste-se um episódio incomum. Às portas da Expo Huila, muitas pessoas que querem entrar e do lado de fora também. Exato. A feira teve este ano um sucesso tal que aquelas pessoas, as mais distraídas, só se aperceberam que a Expo encerra hoje e então essa grande afluência de gente que estamos quase a fechar as portas, mas ainda temos uma fila enorme para comprarem bilhetes e acederem à Expo Huila. Mais uma edição dos Prémios Chita. Exato, esta será a edição dos Prémios Chita. O júri já fez o seu trabalho, trabalhou durante os 5 dias e o júri vai, muito em breve, decretar quem são os vencedores das Chitas por categorias e depois da Super Chita, que é o prémio que
homenageia o melhor stand, o mais participativo, o mais comunicativo, ou seja, o super stand da Expo Ila. Muito obrigada. Aqui as palavras de Paulo Gaspar, ele que é o presidente da APCIL, exatamente aqui fazendo um resumo e um balanço do que foram estes 5 dias da 33ª edição da Expo Ila. Nos despedimos, com toda a certeza estaremos de volta no próximo ano para levar informação sobre a maior bolsa de negócios a nível da região sul. Chiesa e Mário, boa noite. Boa noite, Lia. Olha, Lia, o próximo ano nós também queremos estar aí, na Expo Ila. Podemos? Boa noite, Lia. Mas a mensagem vai chegar. Até mais. Com certeza. E vamos continuar com a atualidade. O Rio Zaire é um dos maiores encantos turísticos de Angola e um destino de enorme potencial para o investimento. O Rio oferece paisagens deslumbrantes, biodiversidade e uma riqueza natural que continua a fascinar turistas e visitantes. Entre histórias místicas, contos e lendas, o Rio Zaire destaca-se como o rio mais profundo do mundo, atingindo em alguns pontos profundidades entre 220 e 230 metros. Como conhecemos na história, é o rio mais potente de África e, em termos de turismo, muita gente procura saber ou procura conhecer o Rio Zaire. Do município de Noc até Foz, no Soio, são mais de 80 milhas náuticas. Ao longo do percurso, o Zadi, como é conhecido na região, revela ilhas de rara beleza que encantam os amantes da natureza. Que venham visitar, é muito lindo estar lá, é uma dimensão muito linda. É maravilhoso. O rio rasga montanhas e formações rochosas, criando um cenário natural exuberante que convida ao turismo, lazer e investimento. Pelas suas belezas, ou as maravilhas que ele tem, e acredito eu, em termos de turismo, o Rio Zaire pode atrair mais investimento ao nosso município. Totalmente navegável, o Zade acolhe embarcações de grande e médio porte, com destino Matadi, na vizinha República Democrática do Congo. Durante esta viagem, um detalhe chama a atenção. A senhora Isabel Pascoal regressa do campo numa canoa a remo, transportando produtos agrícolas. Sempre usei esta canoa para ir à lavra e regressar. Os produtos carregados aqui serão comercializados na vizinha República Democrática do Congo. Nesta região, as populações deslocam-se essencialmente por via fluvial, utilizando canoas artesanais. Quem nasce aqui aprende desde cedo a navegar e a conviver com o rio. Estamos nesta embarcação em direção ao Sandanzondo. Vamos navegar o Rio Zaire cerca de 1 hora. A vegetação ribeirinha e as plantas aquáticas transformam a paisagem num verdadeiro santuário natural, oferecendo um espetáculo de beleza que impressiona qualquer visitante. Ver as paisagens, tudo lindo. Foi maravilhoso. Para quem pretende conhecer as oportunidades de investimento na chamada indústria da paz, o Rio Zaire apresenta um enorme potencial. A administração municipal do NOC garante estar de portas abertas para acolher iniciativas privadas ligadas ao turismo e ao desenvolvimento econômico. Há alguns agentes econômicos que estão a criar as condições para que possa se instalar no município e realizar essa atividade ao longo do rio. Ao longo das margens vivem comunidades ribeirinhas que sobrevivem da agricultura e da pesca. As suas aldeias preservam tradições, cultura e hospitalidade, elementos que podem tornar a experiência turística ainda mais autêntica e inesquecível. Carlos da Costa, Pedro Lourenço, Eduardo Júnior e João Lopes, a TPA, na Porta do Turismo.
Agora vamos falar sobre a festa da puberdade feminina, conhecida por EFICO em várias línguas do sul do país. É verdade. A cerimónia tem como objetivo principal fazer a transição das adolescentes para a vida adulta digna de constituírem os seus lares. Vamos ver. Na cultura dos povos do Cunene, como Ovanhaneca, Ovahambo e Ovaelelo, os ritos de passagem têm uma função extraordinária. É o momento em que a comunidade reconhece a mudança de estatuto da jovem para a mulher adulta. Mas para sua realização, vários são os passos a seguir. Se convida uma sentada chamada Matomphelo. No Matomphelo, onde as pessoas definem as missões. Quem é entre os tios, paterno ou materno, que vai nomear a casa onde a festa vai acontecer. Perto do início da noite do dia, em que o EFICO dá a sua entrada, organiza-se um grupo de jovens preparados para agarrarem as meninas. Elas demonstram resistência como sinal de que ainda não querem deixar de ser adolescentes. Choram, lhes trazem até no ombelo, isso já no pôr do sol. Nesse dia não podem provar nada. Nas madrugadas são mortas os galos, se são 2 ou 4 meninas, cada menina com o seu galo. Depois de tanto esforço, são deitadas ao chão e retiram-lhe as camisas. De seguida, colocam-lhes nas costas um pó denominado Pompeiu, elemento fundamental na transição da adolescente para a idade adulta. Feito este processo, são conduzidas até a residência preparada para o efeito, onde permanecem no ombelo até o dia do encerramento. A preparação para sua realização não depende de uma idade concreta, mas do amadurecimento do sistema reprodutivo, que acontece normalmente entre os 15 e 16 anos de idade. Eu diria que tem uma idade própria de ser realizada. Por quê? Porque nós dependemos da aparição da primeira menstruação das meninas. Quando atinge essa idade, então sai da idade miúda, cresceu, então faz esta festa que se chama puberdade. Durante os 5 ou mais dias do EFICO, as muficos são educadas e formadas para viverem de acordo com os valores da comunidade. Este papel é da responsabilidade da Quatandolo, uma senhora escolhida entre as tias da jovem. Para tal, deve ter passado pelo mesmo ritual e ser um exemplo de mulher. A Quatandolo tem a função de cuidar das muficos, aconselhar a menina, preparar ela como ser boa dona de casa. A jovem que engravida, sem passar pelo EFICO, não é bem vista. Para além de desonrar a família, é tida como uma pessoa sem valor. Sofre todo tipo de bullying por parte das outras, sendo inclusive mencionada nas canções entoadas no ombelo e noutros lugares. E ainda alguns justificam que antigamente menina que não fazia fico, se tivesse um filho, esse filho já não podia crescer, podia logo morrer. Um dia antes do encerramento, realiza-se a cerimônia denominada Ochicalo, que significa em português coluna ou bacia. Consiste na exaltação da importância da fertilidade e da fecundação, desejando aos muficos a sorte de serem mães. E um lar é só feliz quando há reprodução. Então, é esta mensagem mais ou menos que se passa quando falamos da fecundação. Chegado o dia mais esperado, as muficos com seus trajes típicos vão ao Choto, onde é declarado o fim do EFICO. Antes, ao cair da tarde, realiza-se outro ritual denominado Ochitone para saudar o evento. Entre as muficos, destaca-se a presença de Karine Panguelela, cujo pai é do Cunene e a mãe é de Cabinda.
Não sei como explicar, eu sou de Cabinda ali com o Nene, olha, de Cabinda com o Nene, um só povo, uma só nação. A cerimônia é cheia de emoções. Quem aprecia pela primeira vez, sejam nacionais ou estrangeiros, consideram-a um momento único e excepcional. Aqui mundo polida, só mundo bom. Obrigado. Vim apreciar a cultura nhaneca rumbe, está bonito, é muito bom que a juventude toda angolana valorize a nossa essência. Ver como é que os nossos mais velhos fazem, como é que os nossos mais velhos realizam esta cerimônia, para que nós, enquanto jovens, consigamos então ser os continuadores deste grande legado de história e das nossas tradições. Uma grande valia não só para a província, mas pelo turismo. Às vezes temos tido muita dificuldade de arranjar ou procurar casas que ainda celebram esses ficos, mas vendo o tamanho da dimensão dessa festa e quantas pessoas viram aderir, quer dizer que não só os estrangeiros procuram esse tipo de celebração, mas também o povo local. Povos do Cunene continuam a valorizar os ritos de passagem da adolescência para a idade adulta. O Palácio de Convenções de Luanda vai ser inaugurado amanhã pelo Presidente da República. Trata-se de uma obra estratégica e de grande dimensão e uma das mais importantes do país, porque é a primeira infraestrutura totalmente apropriada para acolher grandes eventos internacionais e nacionais de grande dimensão. O Palácio de Convenções de Luanda deve ser compreendido como uma infraestrutura de elevada complexidade técnica, mas também como uma obra de arquitetura pública com forte valor institucional. A robustez das suas fundações, a clareza da sua composição exterior, a flexibilidade dos seus espaços interiores e a presença da cultura angolana fazem deste edifício um marco contemporâneo da cidade de Luanda e um equipamento preparado para representar Angola nos grandes eventos nacionais e internacionais. A implantação deste edifício tornou necessária uma operação de elevada complexidade técnica que envolveu a reclamação ao mar de aproximadamente 943 mil metros cúbicos de terras, criando as condições físicas indispensáveis para a execução desta infraestrutura estratégica. Tendo em conta os resultados dos estudos geológicos e geotécnicos realizados, a solução de fundações adotadas exigiu a execução de 1.400 estacas com uma profundidade média de 20 metros, assegurando assim a estabilidade, segurança e a durabilidade do edifício. Para se compreender a dimensão da intervenção, importa aqui referir que na materialização da obra foram consumidos cerca de 83 mil metros cúbicos de betão armado, não estando incluídas neste volume as diversas que complementam o sistema construtivo do edifício. No Bengo, há uma empresa do ramo dos transportes que se destaca na responsabilidade social com a distribuição de água às populações locais. Emprega mulheres recém-formadas no INEFOP e na caminhonagem, principalmente ex-militares. Vamos ver? São mulheres que, depois da formação profissional nos centros do INEFOP, na província do Bengo, encontraram aqui nesta oficina de automóveis uma oportunidade de emprego e aprender mais. Isabel Pedro está há 1 ano como ajudante de eletricidade de construção civil. A manutenção da iluminação da empresa é de sua responsabilidade. Já a Francisca Lima é ajudante de eletricidade auto há 3 anos e garante a manutenção dos caminhões. Mauete André é ajudante de mecânica. Encontramos a mulher a trocar as cintas deste veículo pesado.
São jovens resilientes e determinadas naquilo que querem para si e para a sociedade. Tem coisas ainda que eu não consigo mesmo fazer, mas os mais essenciais já consigo dominar. Já consigo fazer alguma coisa, ao menos já consigo fazer a troca de interruptores, a troca de disjuntor, conseguir notar onde é que há uma avaria, onde é que há como é que há um curto-circuito, já consigo fazer isso. Por exemplo, estou eu. No princípio eu pensei que é muito difícil. 200 condutores, 100, e cada um com sua cor. E tens que adivinhar qual é a função de cada um. Se tu errares, conta que estás a meter em risco não só o condutor, como você própria que está exercendo o trabalho. Então, é só mesmo persistir naquilo que você quer. É muito difícil levantar, por exemplo, esse tambor. É muito pesado, mas tem momentos que nós levantamos, eu levanto. O pneu é muito difícil, esse pneu é muito grande, então há momentos que nós levantamos o pneu, tem muita dificuldade, mas por mim gostar e amar, estou aqui até hoje. A LK Transportes não tem apenas mulheres nas oficinas, tem também no depósito de peças. Trata-se de uma empresa que forma e emprega jovens em várias áreas. Eles vêm com uma requisição, então eu vou avaliar nessa requisição e mesmo assim vou até ao caminhão para confrontar se realmente a peça está danificada ou não está danificada. Com cerca de 50 caminhões em funcionamento e no transporte de mercadorias para várias regiões do país, muitos homens que no passado serviram a pátria nas matas hoje rasgam as estradas do país com estes caminhões. Um trabalho que exige perícia, habilidade e determinação. Essa empresa começou de muito longe, só tínhamos apenas um caminhão e deste caminhão veio surgindo esse império todo que vemos aqui. Então eu acompanhei esse processo todo. Eu já nem sei exatamente em que ano é que conseguimos o primeiro caminhão. No âmbito da sua responsabilidade social, foi criado este chafariz que fornece água potável às populações 2 vezes por dia. O senhor Luís nos dá água todos os dias de segunda a segunda. Não tem descanso, dá das 6 até 9 horas fecha. À tarde, dá das 16 até 18 horas fecha. Porque é de agradecer uma pessoa que pensou para esse povo, que já não só madrugamos para vir carregar água, mas já não pagamos nada. É de louvar que mais pessoas fazem isso. De direito angolano, a LK Transportes emprega mais de 100 funcionários em várias áreas, tem instalações próprias e pertence a um angolano que não cruza os braços quando o assunto é trabalho. Chiesa, tu de manhã também ligas para o teu chic, para dar um chic? Mário, logo de manhã? Estou só a perguntar. Há quem tenha chic para tudo. E há quem tenha um jeito para tudo. É verdade. Chega atrasado, tem um jeito. Falta, tem um jeito. Precisa de dinheiro, tem um jeito. E quando o jeito é para fazer o que está errado? Aí já não é jeito, é outra coisa. E é dessa outra coisa que o Neto fala na crônica de hoje. Chic, a arte de dar um jeito. Chic, a arte de dar um jeito. Caminhões carregados de alimentos são atacados à luz do dia. Homens e mulheres correm para os caminhões, sobem as carrocerias, rasgam sacos de arroz, milho, trigo, feijão. Os grãos espalham-se pelo asfalto. Uns recolhem, outros levam sacos inteiros. E isto acontece diante de todos. O mais inquietante é que já quase ninguém se espanta. A explicação chega depressa. São as dificuldades. Mas uma pergunta precisa de ser feita. A necessidade autoriza tirar ao outro aquilo que lhe pertence?
Se autoriza, então onde termina a necessidade? E onde começa o crime? Porque se cada dificuldade puder justificar uma transgressão, amanhã já não teremos regras. Teremos apenas desculpas. É provável que seja exatamente isso que esteja a acontecer. Na escola, copia-se. A matéria era difícil. No trabalho, chega-se tarde. Foi o trânsito. Falta-se. Houve um problema. No serviço público, ignora-se o procedimento. Era urgente. E quando a lei demora, aparece a gasosa. O problema já não é apenas alguém infringir uma regra. É termos sempre uma explicação pronta para a infração. O aluno não fraudou a matéria que era difícil. O trabalhador não faltou, teve um problema. O funcionário não corrompeu o procedimento, só ajudou a resolver. E o saque é necessidade. Reparem no perigo. Quando tudo tem uma desculpa, a responsabilidade desaparece. Isto já entrou em casa. Há o pai grande da rua, paga rodadas, promete mundos e fundos, mas chega a casa sem dinheiro para comprar pão para os próprios filhos. A solução feminina é criativa. Vou ligar para o meu TIC para fazer um TIC. E o TIC é aquela solução que entra pelo canal do IBAN ou do levantamento sem cartão. E outra vez encontramos uma solução. Cada um tem a sua. O problema está escancarado. O atalho deixou de ser vergonha. Falar corretamente é querer mostrar. Estudar é complicar. Cumprir regras é coisa de ingênuos. Quem encontra uma maneira de contornar é esperto. E assim, pouco a pouco, vamos mudando os nomes das coisas. A fraude torna-se esperteza, a corrupção facilidade, a irresponsabilidade desenrasca, o privilégio influência e a violação da regra é o novo nome para normalidade. É assim que uma sociedade perde os seus valores, não num grande momento, mas em pequenas concessões. Hoje aceitamos uma cópia, amanhã aceitamos uma gasosa, depois fechamos os olhos a um saque. E quando damos conta, já ninguém pergunta. Isto está certo? A pergunta transforma-se em e eu? O que ganho com isso? Esse é o momento perigoso. Mas nenhuma dificuldade pode transformar o errado em certo. Nenhuma necessidade pode apagar a consciência. Mas quando perde a vergonha, começa a perder o sentido do certo e do errado. Chico, para o tempo. Chico. Chico. Vamos a isso. 9 graus centígrados. É. Vamos amenizar as temperaturas com um intervalo muito breve. Já voltamos. Até já. Mais domingo. Mais uma vez, bem-vindos a esta segunda parte do Mais Domingo de hoje. O processo de registro civil e atribuição do bilhete de identidade chegou a mais uma localidade no município do Porto Ambuim. É isso mesmo. Numa primeira fase foram entregues mais de 70 bilhetes de identidade. Os mais de 1.500 habitantes da zona do quilómetro 70 em Porto Ambuim ainda enfrentam várias dificuldades para terem acesso a diferentes serviços públicos, com destaque para o registro civil e a emissão do bilhete de identidade, que em alguns casos impede crianças, adolescentes e adultos a terem acesso à formação profissional. Antes estava muito isolada por não ter documento e eu agora me sinto muito feliz por me ter documento. Para a satisfação dos moradores, a administração municipal de Porto Ambuim levou a cabo uma campanha de emissão do bilhete de identidade que culminou numa primeira.
Poderemos voltar a este assunto mais à frente ou noutro espaço do telejornal sobre este assunto na província do Kwanza Sul. E vamos prosseguir. Mais de 60 brigadistas concluíram a formação em 5 municípios da província do Kwanza Norte. Os técnicos prometem percorrer todos os pontos para os quais forem enviados. São jovens que deverão integrar-se às brigadas móveis do registro eleitoral oficioso em 5 municípios do Kwanza Norte, numa primeira fase. Eles foram dotados de todas as matérias necessárias para dar resposta a nível dos seus municípios. O apelo aos brigadistas é que empenhem-se e deem o máximo, apliquem tudo o que aprenderam na formação, coloquem no terreno, para que a população acolha os brigadistas de bom agrado, deem todo o subsídio necessário para juntos participarmos da maior festa da democracia angolana, que culminará em 2027 com as eleições gerais. Com duração de 3 dias, a formação permitiu munir de capacidades técnicas todos os participantes à ação formativa. Os brigadistas capacitados prometem dar maior contributo para o êxito do registro eleitoral, principalmente nas zonas longínquas do Kwanza Norte. E daqui a mais algum tempo entramos já no terreno, faltam poucos dias e a nossa principal responsabilidade será mesmo levar os serviços administrativos perto dos cidadãos. É um serviço de qualidade, muita entrega da nossa parte. Os cidadãos esperam de nós muita ética, profissionalismo e responsabilidade. Segundo o diretor provincial dos registros, numa primeira fase foram capacitados mais de 60 brigadistas em 5 municípios do Kwanza Norte. São os brigadistas apurados durante o concurso público do Ministério da Administração do Território. Nesta altura, nós formamos um total de 65 brigadistas distribuídos em 5 municípios da nossa província numa primeira fase, para que esses se desloquem ao encontro do cidadão para atualização de dados com natureza de prova de vida, um processo em que o cidadão já não terá que se deslocar ao balcão BOAP, mas sim o brigadista ao encontro do cidadão para facilitar a locomoção do cidadão. No município de Kazengo, a formação dos brigadistas decorreu numa das escolas dentro da cidade capital do Kwanza Norte. Enquanto isso, na província do Cuando, mais de 9.000 pessoas com idade eleitoral ativa já fizeram a sua prova de vida. E mais de 20 jovens dos municípios de Mavinga e Cuituquanaval estão a ser formados para servir as brigadas móveis. Exatamente. O processo de atualização eleitoral oficioso começou na primeira quinzena de junho de 2026 e na província do Cuando, em particular, no dia seguinte. De lá para cá, mais de 9.000 pessoas fizeram já a sua prova de vida nos 5 BOAP em serviço na província do Cuando, enquanto se aguarda pela abertura destes serviços em 4 dos 9 municípios que compõem o território do Cuando. As brigadas deverão atuar de acordo com as rotas previamente definidas e isso poderá ajudar a ir ao encontro de praticamente todos os cidadãos. Aqueles que residem junto dos BOAPs, esses farão a sua atualização nos BOAPs e essas brigadas estarão destinadas às zonas recônditas. Para intensificar cada vez mais os trabalhos, sobretudo para aproximar estes serviços às populações que vivem em zonas distantes das sedes municipais, mais de 20 jovens admitidos no recrutamento do Ministério da Administração do Território para brigadas móveis recebem formação técnica nos municípios de Mavinga e Cuituquanaval numa primeira fase. Queremos mais o engajamento porque é um processo célere e é um processo que requer cuidado. Com a formação dos brigadistas das brigadas móveis, teremos maior produção, iremos ao encontro dos cidadãos que se encontram em zonas de difícil acesso. Isso permitirá ter mais cidadãos com o registro eleitoral oficioso devidamente atualizado. A formação tem a duração de 3 dias e vai ser extensiva aos outros
7 municípios da província do Quando. Esse é o primeiro ciclo, município de Mavinga e do Cuito-Panaval. Na quinta-feira da próxima semana teremos mais um ciclo com 4 municípios, que são os municípios do Rivongo, Dirico, Chipundo e Luiana. Esse ciclo de formação depende muito da classificação da prioridade de cada município. Os nossos foram classificados como os de alta prioridade. No Quando, além das brigadas fixas nos BUAP, que vão ter um universo de mais de 100 técnicos, a província vai contar também com mais de 90 brigadistas móveis que poderão percorrer as aldeias para que ninguém fique sem fazer a sua prova de vida. A província do Ambo acolheu durante 4 dias a Conferência Nacional de Ministros da Igreja da Fé Apostólica. De acordo com o líder daquela denominação religiosa, foi um momento de reavivamento espiritual para reacender a chama do perdão, da partilha e do amor ao próximo. O encontro juntou mais de 6.000 fiéis provenientes de todo o país. A Conferência Nacional de Ministros teve como principal objetivo fazer o balanço das atividades desenvolvidas pela Igreja Fé Apostólica durante o ano apostólico 2025-2026. De acordo com o líder da Igreja, foi igualmente uma oportunidade para reforçar a comunhão entre os fiéis, promover a prestação de contas, perspectivar e planificar as futuras ações. Regressando nas suas respectivas províncias, nas suas respectivas congregações, estarão em altura de transmitir aquilo que foram as ferramentas por cá recebido, mormente na formação da cidadania responsável, na formação de um cristão verdadeiramente que responde com os requisitos de um cidadão do Reino dos Céus e também um bom cidadão exemplar nas nossas comunidades. Na ocasião, não faltaram apelos para o cumprimento da responsabilidade cívica de cada angolano. Daí a necessidade de afluência aos postos de atualização do registro eleitoral oficioso. Como esperamos em 2027 o grande evento que são as eleições no nosso país, uma vez que para isto acontecer precisa uma preparação, queremos apelar, queremos precisamente exortar a toda a comunidade, a todos a correrem aos BUAP para atualizar, fazer o seu registro oficioso e atualizar os seus dados, e também exortamos aos fiéis, exortamos a todo o povo angolano a manter, a ter a postura de cidadãos responsáveis, aqueles que cumprem os seus deveres cívicos e morais sem criar, no entanto, perturbação na sociedade. Pelo contrário, ter sempre a atmosfera de paz e harmonia e boa convivência entre os cidadãos para até o momento das eleições termos eleições livres de paz e tranquilidade. Os 4 dias da Conferência Nacional da Igreja Fé Apostólica reservaram palestras, doações, reuniões e cultos, proporcionando momentos de reflexão, comunhão, aprendizagem e celebração da fé. E o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Malange, Dom Luzizila Quiala, ordenou hoje, na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Sé Catedral, 4 novos padres e 3 diáconos. A celebração contou com a presença de membros do governo local, representantes de partidos políticos e deputados pelo Círculo Provincial. Foi no pátio da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Sé Catedral, na capital malangina, que centenas de fiéis católicos oriundos dos 27 municípios da província e de outras partes do país participaram da Santa Missa de Ordenações Sacerdotal e Diaconal. A solenidade foi marcada por procissão, cânticos e leituras bíblicas responsivas que dão corpo a cerimônias do gênero. Na homilia,
Dom Luzizi Laquiala lembrou os presentes que a missão única do sacerdote é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A ordenação confere a autoridade e mandato de proclamar o Evangelho e de pregar em nome da Igreja. E nós fomos enviados para assumir o serviço sacerdotal e pastoral, o serviço do Evangelho e da administração dos sacramentos. O prelado apelou, por outro lado, a dedicação dos sacerdotes e a caridade pastoral, pois há pelo mundo comunidades que precisam ouvir o Evangelho. Por isso, a nova evangelização exige sacerdotes radical e profundamente imersos no mistério de Cristo e capazes de realizar um novo estilo de vida pastoral. Hoje, diante do altar, compreendemos que ser ordenado não significa receber um privilégio, mas assumir uma responsabilidade. Não significa ocupar um lugar de honra, mas escolher o lugar do serviço, experimentar a kenosis de Cristo que elevou a nossa humanidade ao assumi-la. Para os familiares, o sonho foi realizado e a gratidão deve ser dada a Deus. Entrou no seminário quando acho que tinha 15 anos, então não desistiu, a família apoiou sempre e estamos aqui com muita alegria. As autoridades governativas reconhecem a vocação e enaltecem o papel da Igreja e das famílias na educação e formação das novas gerações. Por isso esperamos com essa ordenação que a Igreja, a Arquidiocese, decida mandar lá mais padres para que reforce os que já lá estão. Que temos apenas um padre na missão de Mussolo, que na verdade a extensão territorial é grande. Como nós sabemos, as igrejas são grandes parceiros do governo e hoje acabamos de testemunhar mais a ordenação de alguns sacerdotes e diáconos, o que claramente traz grandes benefícios para a nossa comunidade. A Arquidiocese de Malange ganha 4 novos padres e 3 diáconos que vão reforçar a missão evangélica lá onde forem destacados para servir. A Arquidiocese de Saurimo conta com 3 novos sacerdotes e 4 diáconos. A ordenação aconteceu durante uma missa pontifical presidida pelo arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba. 7 homens apresentam-se diante do altar para assumir uma nova missão ao serviço de Deus e da comunidade. A celebração começa com a liturgia da palavra, que prepara a Assembleia para um dos momentos mais importantes da vida destes candidatos. Na homilia, Dom José Manuel Imbamba falou sobre a autoridade divina e lembrou que na Igreja toda autoridade deve ser entendida como serviço e entrega. A partir da Carta de São Paulo aos Romanos, o arcebispo destacou a importância do serviço e recordou a origem do diaconado nas primeiras comunidades cristãs. Deus é a universal autoridade máxima. Só Ele tem verdadeiramente o poder de constituir e destituir qualquer autoridade terrena. Por mais que pareça que Deus esteja ausente do mundo, devido ao galopante crescimento dos planos fraudulentos dos ímpios, instigadores, manipuladores, oportunistas e exploradores, não devemos perder a fé, não devemos perder a esperança, não devemos perder a confiança na renovação da nossa humanidade e do nosso interior para nos enchermos da sabedoria divina. Depois da apresentação e eleição dos candidatos, segue-se um dos momentos mais solenes da ordenação, a ladainha dos santos. Deitados diante do altar, os candidatos são confiados à oração de toda a Igreja. Em seguida, pela imposição das mãos e pela oração de ordenação, recebem o ministério que passam a exercer na Igreja.
Aos novos sacerdotes são entregues as vestes próprias do ministério, seguida da unção das mãos e da entrega do pão e do vinho, sinais da missão de celebrar a Eucaristia e servir o povo de Deus. O poder na igreja não busca privilégios, não busca autorreferências, não busca vaidades. O poder da igreja é serviço, é missão. Aos novos padres, Dom José Manuel Imbamba lembrou que o sacerdócio não deve afastá-los do espírito de serviço assumido desde o diaconado. Já ordenados, os novos padres e diáconos participam pela primeira vez na celebração como ministros, num momento de acolhimento e comunhão com a Assembleia. Às famílias, o arcebispo pediu que façam dos seus lares verdadeiras igrejas domésticas. Aos jovens, deixou um apelo para que não tenham medo de se abrir a Cristo. Devem ser os primeiros arautos da palavra de Deus para os seus filhos. Envolvam os vossos filhos nas atividades paroquiais, para que bem cedo tenham o gosto pelas coisas sagradas. E a vós, jovens e adolescentes, que direi? Não tenhas medo. A liturgia pontifical de ordenação diaconal e presbiteral teve lugar em Candembe, no âmbito das celebrações dos 51 anos da Arquidiocese de Saurimo. Com as novas ordenações, a Arquidiocese passa a contar com 31 sacerdotes, 20 dos quais diocesanos, 4 diáconos diocesanos e 2 irmãos. A Igreja conta ainda com 40 religiosas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu uma marcha na cidade do Sumbe denominada Stop Violência. A mesma percorreu várias artérias da capital do Kwanza do Sul. Defender a dignidade humana num contexto onde a violência doméstica, com destaque para a sexual, ainda preocupa quase toda a franja da sociedade, foi o propósito da realização desta marcha, que teve início no Largo Comandante Cassange, passando por várias artérias da capital do Kwanza Sul e culminou com um ato político. A organização é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, região litoral do Kwanza Sul. Princípios que regem de melhor forma a sociedade para uma convivência mais sadia e também a construção de uma Angola melhor. Nós, como igreja, temos estado então a levar a cabo, ao conhecimento de toda a sociedade, as normas de conduta saudável. Na qualidade de parceiros do governo, as igrejas estão presentes onde a dignidade humana precisa de voz cada vez mais forte para diminuir com vários problemas sociais. Caminhamos pelas nossas ruas para defender aquilo que nenhuma sociedade pode negociar: a dignidade, a integridade e a vida humana. Clara Tavares, vice-governadora para o setor social, político e econômico, reafirmou que o governo vai continuar a trabalhar na promoção de políticas e ações destinadas à proteção das famílias. O governo provincial do Kwanza Sul saúda e reconhece a iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através desta marcha demonstra que a Igreja não está apenas dentro dos templos. A igreja está onde a sociedade sofre, a igreja está onde uma família precisa de esperança, a igreja está onde uma criança precisa de proteção. A igreja está onde a dignidade humana precisa de uma voz, e essa voz precisa ser cada vez mais forte. A iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia contou com a presença não só de crentes, como também de vários membros da sociedade. O Comando Provincial do Mochico-Leste da Polícia Nacional tomou conhecimento do falecimento do regedor Nkanka Nkunda e acompanha as exéquias que decorrem no município de Kazombo, onde o malogrado está a ser velado na sua
residência. A Polícia Nacional reconhece o significado cultural e tradicional do momento e reafirma o respeito pela memória do malogrado, pelos familiares e pelas autoridades tradicionais. Face à intenção de sepultamento de fronte da residência do malogrado, foram realizados encontros de concertação com os responsáveis pelas exéquias e apresentadas alternativas, incluindo um local de reconhecido significado histórico e cultural para a comunidade Lunda Ndembo. O objetivo é conciliar os valores culturais e tradicionais da comunidade com a legislação vigente, as normas de saúde pública e os procedimentos administrativos aplicáveis. Não havendo ainda consenso, o Comando Provincial apela aos familiares, autoridades tradicionais, representantes de partidos políticos e cidadãos presentes no local para que mantenham a calma, a serenidade e o espírito de diálogo, evitando comportamentos que possam elevar a tensão ou perturbar a ordem pública. O Comando Provincial do Mochico, da Polícia do Mochico Leste, e os demais órgãos competentes continuam a acompanhar a situação, privilegiando o diálogo, a prevenção e a concertação e garantem que a segurança pública será salvaguardada e que estão criadas as condições para preservação da ordem e da tranquilidade públicas. E agora vamos falar sobre o setor social, entre escolas em construção, salas de aula em recuperação e novos sistemas de abastecimento de água. O governo do Cubango acompanha de perto a execução de projetos destinados à melhoria das condições das populações. No terreno, o governador provincial constatou avanços, mas também identificou alguns constrangimentos. O périplo de José Martins, que visou constatar o grau de implementação das obras que vão garantir o surgimento de novas infraestruturas para a província do Cubango, começou na empreitada da escola de 12 salas de aula e 3 bibliotecas, projeto enquadrado no PAT 2, com prazo de execução previsto para 8 meses. A obra apresenta uma execução financeira de 30%, contra os 15% da execução física. O desfazamento coloca em evidência um dos principais desafios da obra: garantir em tempo útil os materiais necessários para manter o ritmo dos trabalhos. Nesse momento o empreiteiro tem dito que, por menos já acusou nesses últimos dias, desgaste financeiro. Mas nós, enquanto fiscalização, não confirmamos isso, porque aquilo que se realizou não justifica aquilo que já se recebeu de down payment. Portanto, ainda devia ter um valor, que houve má gestão por parte do empreiteiro. Do canteiro de obras, a comitiva seguiu para a aldeia do Coelei, onde o governador do Cubango avaliou a reabilitação, ampliação e apetrechamento de uma escola de 12 salas de aula. Financiado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o projeto tem como propósito criar melhores condições de ensino para as comunidades e criar um espaço escolar mais adequado para alunos e professores. Estamos a 20% de execução. Neste momento já foram feitos os trabalhos da cobertura. A escola não tinha o refeitório, mas ajustou-se nesta requalificação o refeitório de modo então a garantir a boa acomodação dos nossos alunos nesta comunidade do Coelei. Do Cuxe ao Cutato, a visita de campo do governador do Cubango prosseguiu com a atenção voltada para outro recurso essencial para as populações: a água. No município do Cutato, José Martins acompanhou as obras de construção de 3 furos de água projetados para garantir uma capacidade de bombagem superior a 100 metros cúbicos por hora. Executou-se até o presente momento 2 captações, onde a primeira podemos observar um caudal de 2.520 litros por hora, a 63 metros de profundidade,
Executamos a segunda captação de água perto da escola, onde obtivemos um caudal de 4.000 litros por hora. É uma captação revestida com um tubo PVC de 160 milímetros e prosseguimos para a fase de construção do mesmo sistema de captação de água. Para José Martins, mais do que construir, é necessário assegurar que os projetos cumpram com a sua função social e sejam preservados depois da sua entrega. Temos um conjunto de medidas a nível da província. Os senhores e as senhoras administradoras municipais estão orientadas e estão a trabalhar nesse sentido para que nós possamos inverter o quadro que fomos verificando durante algum tempo atrás de escolas construídas, devidamente equipadas e volta e meia já não tem carteira, já não tem quadros, as paredes riscadas, enfim, tira toda a dignidade. Não só que queremos conferir às nossas crianças, que são o utente dessas estruturas. É neste ponto que entra o papel das próprias comunidades. O governante defende maior envolvimento dos cidadãos na fiscalização das obras e na proteção dos equipamentos públicos. Nós estamos a terminar esta edição do Mais Domingo. Quanto a nós, aqui da Estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.